Seminário Nacional Resgate Histórico, 20 anos da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu coloquei aqui um resumo desse resgate histórico, até para me orientar, assim, como que eu vou falar de 20 anos, né, de auditoria cidadã. Então, coloquei aqui, nós poderíamos falar dos avanços técnicos, do histórico de descobertas decorrentes das nossas investigações, das denúncias, destacando-se, por exemplo, a criação do termo sistema da dívida, né? Essa expressão foi criada por nós, a maquiagem da contabilização de juro como amortização, a ilegal remuneração da sobra de caixa dos bancos. Poderíamos decorrer aqui sobre o esquema da securitização de créditos públicos, que está num momento gravíssimo, se alastrando aí por vários estados e municípios, desviando recursos públicos por fora dos controles orçamentários. Poderíamos falar da suspeita de prescrição de dívida externa, ignorada, e que foi transformada em dívida interna, primeiro em plano Brady, novos títulos, e depois transformada em dívida interna. Então, poderíamos aqui fazer esse resgate em torno dos avanços técnicos. Esses são apenas alguns. Encheríamos muitas telas aí com os avanços técnicos que alcançamos ao longo das investigações durante 20 anos. Eu poderia também dedicar essa palestra aqui a falar das nossas mobilizações sociais ao longo de 20 anos. Todo o esforço para popularizar, democratizar esse conhecimento com a sociedade que paga essa injusta conta, muitas vezes paga com a própria vida, com seu sacrifício, levando uma vida muito distante daquela que teria direito. Nesse aspecto da mobilização, poderíamos passar aqui essa meia hora contando a história dos nossos núcleos, que Brasil afora, de fato, constroem a auditoria cidadã. Lá nas periferias, lá nos movimentos, nas escolas, nas comunidades e nas universidades. Poderíamos falar da parceria com as entidades da sociedade civil, sindicatos, associações, movimentos, universidades, instituições de ensino, todas as articulações que fazemos. Só para contar essa articulação aí, meia hora e embora. Poderíamos falar das palestras, dos seminários, dos eventos, congressos, cursos, tanto cursos presenciais como cursos à distância, milhares de artigos, entrevistas, os concursos de post e redação, que inclusive o painel 2 hoje à noite será uma premiação para jovens estudantes, os milhares de vídeos, a nossa atuação nas redes sociais, também milhares e milhares de posts, as campanhas, os estudos. Meia hora não daria tempo para falar. Poderíamos também usar os 30 minutos para falar da nossa atuação, da produção de materiais. Foram centenas de folhetos, dezenas de cartilhas, caderno de estudos, livros, notas técnicas, relatórios de auditoria cidadã, cartas abertas, inúmeras comunicações. Poderíamos falar das nossas atuações na esfera jurídica, uma ação por descumprimento de preceito constitucional feita pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, em 2004. Está parada no Supremo até hoje. Poderíamos falar da brilhante sentença recente do juiz da 14ª Vara da Justiça Federal em Brasília, que determinou a auditoria. E no mesmo dia, a mesa do Senado e a AGU foram lá e derrubaram a sentença, derrubaram a liminar, dizendo que se fizesse auditoria teríamos um caos, quando na verdade é o contrário. É por falta da auditoria que estamos no caos. Poderíamos falar da nossa atuação na esfera do legislativo,
o logro de termos conseguido uma CPI que foi completamente abafada na mídia. Agora nós estamos aí tendo uma CPI da Covid e todo mundo está vendo a importância da divulgação da mídia. A CPI da dívida não teve divulgação nenhuma, foi completamente abafada, boicotada. Mas nós conseguimos produzir relatórios. E os resultados foram enviados ao Ministério Público Federal. E, mais uma vez, nada aconteceu. Conseguimos também, na esfera do legislativo, constituir várias frentes parlamentares, dezenas e dezenas de audiências públicas sobre a auditoria da dívida, sobre as diversas denúncias, dezenas de requerimentos parlamentares, interpelações extrajudiciais. No Brasil, não existe um controle do voto. O parlamentar vota, faz os seus acordos políticos, sabe-se lá em troca de quê? E vota contrariamente aos interesses da nação, muitas vezes. Pois nós interpelamos em relação à securitização de crédito público, em relação à reforma da Previdência, a questão da capitalização individual, que acabou sendo retirada. Interpelamos agora em relação à PEC 186, que infelizmente foi aprovada, virou emenda 109, colocou o ajuste fiscal mais uma vez na Constituição. Interpelamos em relação à PEC 32, que quer destruir o Estado brasileiro. Para explicar essas interpelações também, meia hora não daria tempo. Gastaríamos também muito mais de meia hora para falar das nossas aventuras nos corredores daquele Congresso, correndo atrás dos parlamentares para entregar os nossos folhetos, para esclarecer o que está por trás de cada projeto. Esse também daria uma boa palestra. Poderíamos também destinar essa meia hora para falar das nossas participações internacionais. Na auditoria do Equador, que nos enche de orgulho, porque foi uma experiência única do mundo que reduziu em 70% a dívida daquele país. Aliás, eu tenho que corrigir aqui, ela foi única porque ela foi uma auditoria com participação social, inclusive internacional, da qual eu tive a honra de participar. Mas nós temos que lembrar da auditoria de Getúlio Vargas, que o Beto Almeida, que está aqui, inclusive, fez no Congresso Internacional uma exposição brilhante sobre esse ponto. Mas, em relação às realizações da auditoria cidadã no exterior, participamos do Equador, participamos da Grécia também, uma dedicação que nos permitiu identificar aquela arquitetura financeira complicada da securitização de créditos, porque a arquitetura é praticamente a mesma. A nossa participação na UNCTAD, organismo da ONU, eu fiz parte do grupo de especialistas que desenvolveu os princípios para endividamento responsável e saí do grupo quando representantes do FMI, do Banco Mundial, que lá participavam, não aceitaram a nossa exigência de uma completa auditoria antes da contratação de nova dívida para pagar a dívida anterior. Pregávamos lá naquele grupo que do que adianta estabelecer princípios muito bonitos se aquela dívida contratada agora é usada para pagar a dívida corrupta, fraudulenta, mecanismos que sequer poderiam ser chamados de dívida, que usam o manto da dívida para roubar dinheiro público. Não aceitaram. FMI, o representante do FMI se levantou, ficou de pé e disse, não, nada de auditoria. Então, eu falei, também não usem o nosso nome mais. Mas contribuímos para o que está lá. Participamos de eventos em dezenas de países, em quase todos os continentes. E vários deles adotaram
a experiência da auditoria cidadã para criar também movimentos semelhantes nos seus países. Então, como vocês veem, eu não teria como falar de tudo isso, não teria como discorrer sobre todos esses aspectos. Então, junto com a nossa equipe, resolvemos falar da produção de materiais, porque através da produção de materiais nós contamos a nossa trajetória, através das nossas publicações. E acreditamos que muitos que nos acompanham, ao ver essas publicações, vão se recordar daqueles eventos, daqueles momentos. Começo aqui pelo plebiscito. Eu entrei no tema da auditoria da dívida em 1999, antes mesmo do plebiscito. Em 99, eu já tinha quase 20 anos de Receita Federal. Meus colegas me elegeram presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais em Belo Horizonte e região, uma parte da região de Minas Gerais. Quando eu cheguei ali, em 99, nós estávamos naquela década com o nosso salário congelado. E a primeira coisa que eu fiz foi estudar o orçamento público, o orçamento federal, de onde saem os recursos para pagar o salário de servidores públicos. Como auditora, eu trabalhava com arrecadação. Eu fui estudar, então, como é que os recursos eram distribuídos. E foi aí que eu me encontrei com a dívida. Imediatamente articulei o Fisco Fórum em Minas Gerais. Fisco Fórum compreendia os fiscais federais da Receita, da Previdência, do Trabalho, os fiscais do Estado de Minas Gerais e do município de Belo Horizonte e outros municípios, porque a federação também participava. O Fisco Fórum de Minas Gerais, então, juntos, estudamos o orçamento e vimos a relevância da dívida, que já naquela época pegava quase 50% dos recursos do orçamento federal. Diante disso, quando veio a convocação para o plebiscito, vindo da CNBB, da OAB, de vários organismos e movimentos sociais, imediatamente o Fisco Fórum aderiu. E a nossa primeira cartilha é essa que aparece na foto aí. Eu tenho um exemplar dela aqui comigo, uma cartilha resumida, que traz o apoio do Fisco Fórum para aquele plebiscito. Uma das perguntas daquele plebiscito era justamente: o Brasil deve continuar pagando a dívida externa sem realizar a auditoria pública dessa dívida, como prevê a Constituição de 88? Essa era uma das perguntas do plebiscito. E olha aí a resposta. Numa publicação da época, o povo diz não à dívida e sim à vida. Mais de 90% votaram não. Não deve continuar pagando sem auditoria. Afinal, o que é que estamos pagando? Para quem? Que dívida é essa? De onde ela veio? Quem ela está beneficiando? Por que quanto mais a gente paga, mais essa dívida cresce? Que história é essa? Bom, aquele resultado foi entregue a todos os poderes e nada aconteceu. E daí nasceu a Auditoria Cidadã da Dívida. Numa reunião em Brasília, com mais de 80 lideranças nacionais, eu fui designada para coordenar a Auditoria Cidadã da Dívida. E aí estou há 20 anos com muita honra, num trabalho voluntário, dedicado ao nosso país e ao nosso povo. Ao levantar esses folhetos que contam a nossa história, eu percebi com muito orgulho a nossa coerência. Em 2001, este folheto aí, que uma parte da foto do folheto está aí, a gente já dizia: a dívida pública é o centro de toda a política econômica do governo. Em 2006, a dívida é o pano de fundo dos principais problemas nacionais.
Em 2011, a política econômica, monetária e fiscal é definida em função da dívida pública. Em 2018, a dívida pública é o centro dos problemas nacionais. E agora, em 2021, qual é o nome do nosso seminário? A centralidade da dívida, do sistema da dívida no modelo econômico. Não são todos os movimentos que têm essa coerência. E para nós é um motivo de muito orgulho mostrar isso através dessa trajetória. Ao longo desses 20 anos, foram inúmeras cartilhas populares. Ressaltamos aí a cartilha de 2002, essa aí que foi divulgada no Fórum Social Mundial. A outra, Justiça Fiscal e Social, Endividamento Público e Lavagem de Dinheiro, foi uma cartilha bilíngue que levamos para a Índia em 2004, depois repetida aqui no Fórum Social Mundial em 2005, em Porto Alegre. Essa outra, Auditoria de la Deuda, América Latina e Caribe, que foi uma cartilha também bilíngue em espanhol, que levamos para o Fórum Social Mundial de 2006 em Caracas. E naquele fórum tinha muita gente do Equador, e essa auditoria, essa cartilha, estava na mão do ministro da Fazenda do Equador no dia da inauguração da Comissão de Auditoria em 2007. Várias edições da cartilha ABC da Dívida. E, para muita honra nossa, essa cartilha, Círculos Bíblicos, editada pela CNBB, no Ano Internacional do Laicato, escolheram o nosso texto, Brasil, Realidade de Abundância, Cenário de Escassez, para comemorar o Ano Internacional do Laicato e fazer essa cartilha para dialogar com a população. Temos também vários livros. O nosso primeiro livro, Auditoria da Dívida, Questão de Soberania, no qual tem artigo falando sobre a auditoria da dívida de Getúlio Vargas. O resumo de um grande seminário internacional, Alternativas de Enfrentamento à Crise. O caderno de estudos, A Dívida Pública em Debate, popular também, repleto de ilustrações. Os nossos livros, Auditoria Cidadã da Dívida Pública, Experiências e Métodos, que foi traduzido para inglês, francês, espanhol, árabe, grego, foi publicado em várias línguas. O livro Auditoria Cidadã da Dívida dos Estados, uma das raríssimas bibliografias sobre a dívida dos estados no Brasil. Um grande esquema que precisa passar pela auditoria. Eu quero ressaltar também nessa trajetória por nossos folhetos o apoio constante da Auditoria Cidadã da Dívida para as lutas sociais. A luta contra a demolição do maior patrimônio social do Brasil, que é a Previdência Social. Fizemos aí esse folheto, tem 12 páginas. A Previdência Social é o maior patrimônio do Brasil. Apoio às escolas de luta. Apoio a um salário mínimo digno. Por que brasileiros e brasileiras não ganham pelo menos 10 mil reais se o mínimo existencial do DIEESE passa de 5? Nós somos riquíssimos. A luta em apoio aos servidores em greve e outros folhetos aí sobre a reforma da Previdência na época de Lula, na época de Temer e de Bolsonaro. O rombo das contas públicas está no sistema da dívida e não na Previdência Social. Vários folhetos fizemos com esse lema. Dando sequência ao apoio às lutas sociais, é preciso falar da nossa luta constante em favor de outro modelo tributário. Nosso modelo tributário é aleijado, cobra muito dos pobres e deixa livre os ricos, enriquecendo cada vez mais. Apoiamos aí a construção de projetos de lei para cobrar imposto de grandes fortunas, para acabar com a isenção dos lucros distribuídos. E temos vários materiais
sobre a reforma tributária que queremos. Artigos, campanhas que denunciam a escassez para a população e a generosidade para o lucro dos bancos. Lançamos várias campanhas, consulta popular sobre reformas e auditoria da dívida, relacionando as contrarreformas com o sistema da dívida. Folheto para as mobilizações. É por direitos que o povo foi às ruas em 2013. Articulação com entidades da sociedade civil contra os projetos nocivos que constantemente perseguem os direitos sociais, como o Dom Valmor falou na abertura. Tem sido constante também a atuação da Auditoria Cidadã em relação à auditoria da dívida de estados e municípios, como ilustram o livro que eu já mostrei, a Auditoria Cidadã, vários eventos e esses folhetos aí que fazem parte da nossa história. A atuação da Auditoria Cidadã também foi muito firme contra a PEC do teto, que acabou sendo aprovada e virou emenda constitucional 95. Fizemos vários folhetos, atuamos em audiências públicas, chegamos a protocolar uma denúncia ao Senado, que só foi respondida depois de tudo aprovado. Estivemos, na época, em contato com a CNBB, que se expressou publicamente através de impressionante nota, que colocamos aí também na tela, porque contou com a nossa contribuição, inclusive numa honrosa participação em uma das assembleias. Nossa atuação também está presente na época das eleições, quando insistimos em que as pessoas cobrem dos candidatos o seu posicionamento em relação ao sistema da dívida. Quem não conhece o roubo que acontece das contas públicas em relação ao sistema da dívida, não serve para representar o povo. Nós chegamos a fazer oficina presencial sobre a auditoria da dívida, conscientizando o que você precisa saber para cobrar de seus candidatos. Divulgamos carta aberta à população e constantemente também fazemos questionários. Lamentavelmente, quase nenhum candidato responde. Mas quando a população tomar conhecimento disso, eu tenho certeza que essa postura vai mudar. Por isso, seguimos na luta, conscientizando a base da sociedade. Temos lutado muito contra a PEC 32, que é uma reforma ideológica a mando do BIS, Banco Central dos Bancos Centrais, uma instituição privada que fica lá da Suíça e que dá as ordens para o desmonte do Estado brasileiro e que, infelizmente, aqueles que nos representam se ajoelham, ficam de costas para o povo, rasgam a Constituição Federal e obedecem esses mandamentos aí do mercado financeiro. Fizemos carta aberta que conta com a população de dezenas, já passou de 100 entidades que apoiam essa iniciativa da Auditoria Cidadã. Fizemos uma forte pressão no Congresso contra a PEC 32 e a PEC 186 relacionada a ela. Essa PEC 186 foi um roubo. Ela limitou o auxílio emergencial em apenas 44 bilhões e possibilitou que 1,4 trilhão que estão na conta única do Tesouro sejam usados para pagar essa dívida, essa chamada dívida ilegal. Olha o roubo. E a PEC 32 também. Fizemos interpelação, criamos ferramenta e que com um único clique o povo podia mandar e-mail para seus parlamentares. Esse gráfico do orçamento é o nosso carro-chefe. E desde que o Rodrigo Ávila veio trabalhar na Auditoria Cidadã, ele tem sido o nosso pesquisador, o nosso economista, que todo ano prepara essa pizza muito mal repartida, sempre com dados oficiais, não é, Rodrigo? A quem eu rendo aqui uma homenagem por sua dedicação
a auditoria cidadã há tantos anos. Fazemos a denúncia constantemente, todo ano, do privilégio da dívida no orçamento federal. O déficit das contas públicas está no Banco Central. Não está na estrutura do Estado que a PEC 32 quer destruir. E nem nos direitos sociais constantemente atacados. Fazemos a denúncia sobre a crise fabricada. A crise fabricada pela política monetária do Banco Central. Lá em 2016, em janeiro, antes do golpe, já denunciávamos: o Banco Central está suicidando o Brasil. Mas ninguém fez caso. E o suicídio está aí. Olha o caos que estamos passando desde 2015. 2015, 2016, o PIB encolheu 7%. Isso só acontece em países em guerra ou em pandemia, e naquela época não tinha nenhuma coisa nem outra. Não tinha também crise de bancos, que foi o que provocou a crise lá fora. Então, a crise aqui não foi reflexo da crise lá de fora, não. Foi produzida aqui mesmo, pela política monetária do Banco Central, conforme dados que nós provamos em artigos, vídeos, vários materiais. Essa crise fabricada tem sido muito útil para o mercado. Ela serviu de justificativa para a PEC do teto, para a reforma da Previdência, para a reforma trabalhista, para todo o desmonte das privatizações insanas que tem acontecido no Brasil, com dinheiro do BNDES ainda por cima. Tudo ancorado na crise fabricada. E agora, mais uma vez, olha a PEC 32, olha aí a foto do documento da Frente Parlamentar. A crise iniciada em 2014, a dificuldade de retomar a economia, é sempre a mesma desculpa. A crise foi fabricada e a Auditoria Cidadã denuncia isso. Outra denúncia que fazemos: temos mantido vários trilhões em caixa, na gaveta, há vários anos. Além de toda a potencialidade e riqueza desse país, que é roubada há 500 anos, nós possuímos dinheiro em caixa. Qual é a justificativa para a nossa escassez? Nós temos mais de 1 trilhão na conta única do Tesouro, mais de 1 trilhão no caixa do Banco Central, quase 2 trilhões em reservas internacionais, tudo na gaveta, tudo à disposição do mercado financeiro. E o nosso povo morrendo de fome. Mais da metade do povo brasileiro em insegurança alimentar neste momento. Tem que gritar, minha gente. Não é possível continuarmos num país tão rico, tão abençoado, e com o nosso povo tão massacrado. A Auditoria Cidadã denuncia isso. E que vergonha eu sinto de tantas pessoas que nos atacam porque nós denunciamos esses dados oficiais, que vêm com desculpas levianas, dando desculpas de que esse dinheiro é tal coisa, é tal coisa. Acordem! São seus irmãos brasileiros e brasileiras que estão morrendo. A Auditoria Cidadã denuncia também o mecanismo que gera dívida pública sem contrapartida alguma para transferir dinheiro para banco. É o mecanismo da sobra de caixa dos bancos. Denunciado aí nesse diagrama. É dinheiro da sociedade. É o dinheiro de todas as pessoas, empresas e até dos órgãos governamentais que estão depositados nos bancos e que deveriam retornar à sociedade.
por empréstimos a juro baixo. Mas o que está acontecendo? Há anos, o Banco Central remunera essa bolada aos bancos. Lesa a sociedade 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Por quê? Lesa porque a sociedade não recebe aqueles empréstimos a juro baixo que poderia movimentar nossa economia. Lesa porque o dinheiro gasto para remunerar a sobra de caixa dos bancos sai do orçamento público. É dinheiro que deixa de ir para a educação, para a saúde, para a assistência, para infraestrutura, que vai para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Dinheiro que nem é deles, dinheiro da sociedade que está depositado lá. Lesa, mais uma vez, porque à medida em que o Banco Central aceita o depósito desse dinheiro lá e fica remunerando, o que acontece? Isso gera uma escassez de moeda. As empresas que precisam de empréstimo, as famílias que precisam de empréstimo, recorrem aos bancos e os bancos só emprestam a juros extorsivos, levando muitas empresas à falência, levando as famílias ao desespero. E tudo isso lesa mais uma vez o país inteiro. Porque essa operação foi a principal operação pela crise, responsável pela crise fabricada. Fazemos campanhas, temos dinheiro sobrando para remunerar diariamente a sobra de caixa dos bancos? Essa é a prioridade do país? Diga aí, sim ou não? Essa é a nossa campanha. Chamamos essa remuneração de Bolsa Banqueiro. E agora, projetos de lei em andamento no Congresso, um deles, o PL 3877 de 2020, já foi até aprovado no Senado na calada da noite ano passado, em plena pandemia, cria o depósito voluntário remunerado. Um nome mascarado para disfarçar a Bolsa Banqueiro. Para lutar contra isso, lançamos até uma novela, Assalto aos Cofres Públicos. Está lá no nosso site. 6 capítulos, Assalto aos Cofres Públicos. Esse projeto foi aprovado no Senado quando o volume dessas operações, esse volume desse dinheiro esterilizado lá no Banco Central, bateu recorde de 1 trilhão e 600. Em agosto do ano passado, em plena pandemia. As empresas quebrando por falta de crédito e os bancos ganhando com o dinheiro depositado no Banco Central. Em setembro, subiu para 1 trilhão e 700. É o overnight, é o roubo institucionalizado que a Auditoria Cidadã denuncia e vai continuar denunciando, porque esse projeto não pode ser aprovado. É muita leviandade. Denunciamos a compra de papel podre pelo Banco Central. Olha aí, o Infomoney, jornal de direita, aí no cantinho, anunciou, noticiou ativos privados, os papéis podres, que o Banco Central pode comprar caso a PEC seja aprovada, somam 972,9 bilhões. Olha a tranquilidade com que falam isso. Quase 1 trilhão para comprar papel podre dos bancos. Dinheiro para isso não tem faltado. Por quê? Porque para ter esse dinheiro, emitem dívida. E depois dívida, ninguém quer auditar, né? Vai lá, passa e paga. A dívida tem que ser auditada, gente, porque é isso aí que está por trás dessa dívida. Fizemos carta aberta à população, fizemos 5 notas técnicas, estão aí. E vários posts, muito barulho. Mas essa vergonha foi aprovada. Só que, na pressa de aprovar, gerou uma inconstitucionalidade. Houve apresentação
de ação de inconstitucionalidade e auditoria cidadã está lá com o pedido de amicus curiae para impedir essa compra de papel podre pelo Banco Central. Denunciamos a contabilização de juro como se fosse amortização. Um mecanismo que burla a Constituição há décadas para garantir o pagamento dos juros. Aqueles que criticam o gráfico da auditoria cidadã da dívida, que criticam o fato de somarmos os juros e amortizações para botar lá no gráfico, não conhecem esse mecanismo aí. Então, eu convido quem não conhece para conhecer, para nos ajudar, para ajudar a nos defender desses ataques aí de quem não domina essa situação. Denunciamos a emissão excessiva de títulos, justamente quando a crise estava sendo fabricada em 2015. E a taxa Selic estava em 14,25%. Com uma taxa dessa, claro que o mercado queria títulos. E o Tesouro emitiu. Nesse levantamento aí, feito com dados oficiais, 480 bilhões a mais. O Tesouro emitiu o título e ficou com o dinheiro lá na gaveta, no caixa único, pagando juro de 14,25%. Denunciamos o mecanismo fraudulento da securitização de crédito público. Projeto 459, PEC 438, vários projetos tratam disso. Fizemos alertas, muita mobilização no Congresso. Esses folhetos aí, ó, tarja vermelha, projetos cifrados. Tem um outro folheto que depois que a gente descobriu outras coisas, virou tarja preta. Esse mesmo folheto foi depois publicado como tarja preta. Esse mecanismo é tão grave que nós fizemos uma campanha pública. É uma fraude e vai sair do seu bolso. Denunciamos esse mecanismo por meio de diagramas que mostram o que ele faz. Desvia recursos que sequer alcançarão os cofres públicos. Por meio de uma engenharia financeira aparentemente complicada, para que ninguém perceba o roubo. Mas a gente vem denunciando. O nosso seminário internacional em 2017 foi exatamente sobre esse esquema fraudulento e sua relação com o sistema da dívida. A deputada Zoe Constantopoulo veio participar desse seminário e também de audiência pública na CAI, porque esse esquema é muito parecido com o esquema que usou a Grécia lá na crise da Europa. Outro ponto que eu preciso ressaltar na trajetória da auditoria cidadã é a nossa luta contra a independência do Banco Central. Fizemos carta aberta, assinatura, vários posts, artigos. O artigo cheque em branco para banqueiro. Mas vocês viram, passou, está no Supremo. Vamos ver se o Supremo obedece à Constituição e barra essa independência do Banco Central, que fica independente do Estado brasileiro e continua ajoelhado para o BIS, para o Poder Financeiro Internacional. Outro ponto que eu preciso ressaltar é a luta da auditoria cidadã com juro alto, porque essa luta está intrinsecamente ligada ao sistema da dívida. Esse mecanismo que eu acabei de explicar, que gera dívida para remunerar a sobra de caixa dos bancos, é o mecanismo responsável pelo juro de mercado abusivo no Brasil. Se o Banco Central parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, o dinheiro vai ficar lá mofando no caixa? Vocês acham que vai ficar mofando? Claro que não. Os bancos vão passar a fazer o que os bancos fazem no mundo inteiro.
emprestam a juro baixo, movimentam a economia. Aqui no Brasil, o sistema da dívida, principalmente a remuneração da sobra de caixa dos bancos, a Bolsa Banqueiro, é a principal responsável pelo juro de mercado abusivo. E a gente denuncia também que o juro de mercado alto não tem nada a ver com controle inflacionário. Denunciamos também quem manda no Brasil, que é o BIS. Temos denunciado isso, tem vários artigos na página da Auditoria Cidadã que mostram como essa instituição privada que fica lá na Suíça tem dado as ordens aqui dentro. Nas nossas participações internacionais, eu quero ressaltar a Auditoria da Dívida do Equador, uma auditoria oficial da dívida, que mudou esse gráfico aí, gráfico do querido professor Hugo Arias, mostrou que, antes da auditoria, essas barrinhas vermelhas que vocês estão vendo aí no gráfico representam o gasto com a dívida. E as barrinhas azuis, o gasto social. Olha o que aconteceu depois da auditoria. Inverteu. O gasto social passou a ser a prioridade. E a trajetória do Equador mudou. Então, isso é motivo de muita honra para a Auditoria Cidadã. Entre as diversas participações institucionais da auditoria, é preciso ressaltar a CPI, que nós assessoramos institucionalmente. Essa CPI foi conquistada logo após esse seminário internacional que nós fizemos em 2008, com a participação de 7 representantes do Equador, inclusive a ex-ministra de Fazenda e o querido Franklin Canelos, em memória, que esteve aqui e conversamos com o presidente da Câmara na época, que logo em seguida leu o relatório criando a CPI. Vocês podem saber tudo sobre a CPI na página da Auditoria Cidadã. Outra participação internacional que eu preciso ressaltar foi o honroso convite para participar da Auditoria da Dívida da Grécia. E aí eu preciso contar para vocês um texto que eu tinha preparado lá em 2011, quando fui convidada para uma conferência. Eu enviei aquele texto, né, para contribuir com os debates, e quando eu cheguei lá em 2011 ainda, em 2012, quer dizer, olha a surpresa, tinham transformado o meu texto num livro publicado em grego. Está aí a capa, é mais uma grande conquista da Auditoria Cidadã lá fora. Entre as participações institucionais, é preciso ressaltar também a nossa participação na CPI da PBH Ativos S.A., uma empresa do esquema da securitização de créditos que opera em Belo Horizonte. Nós fizemos, quando terminou a CPI, nós entregamos uma denúncia ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, com o nosso relatório específico de Auditoria Cidadã da Dívida sobre aquela investigação. E deu resultado. O Tribunal de Contas de Minas Gerais, para o nosso orgulho, mandou suspender as operações e mandou suspender o pagamento das debêntures. Então, gente, isso aí é que é o resultado de uma auditoria. Não tem nada a ver com calote, vocês estão vendo? A auditoria mostra o que é ilegal. Parar de pagar o que é ilegal não é calote. É ética. A auditoria vai nos levar ao caminho da ética. Não podemos continuar pagando o que já foi pago. Não podemos continuar pagando o que é fraudulento. Não podemos continuar alimentando o roubo. A auditoria vai mostrar tudo isso, como o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais viu e agiu. Um dos grandes sucessos da nossa luta foi a criação da expressão sistema da dívida. Eu criei essa expressão quando eu estava lá no Equador. Depois de já 7 anos investigando a dívida brasileira em âmbito federal, estadual, municipal, já tinha visto coisas de muitos países, mas quando vimos lá, concretamente,
veio claramente para nós. Isso é um sistema. A dívida não é algo isolado. É algo que funciona de forma interligada. E mais, usa o endividamento às avessas. A dívida não tem servido para investimentos, mas para retirar a riqueza do povo e do país, para entregar principalmente a bancos e grandes corporações. A principal característica da dívida, ela cresce por conta de mecanismos financeiros. Por exemplo, a nossa dívida interna, quase 2 trilhões de reais, 2 trilhões. Não é dívida, é título entregue ao Banco Central para ele fazer essa política monetária de alimentar banco. Esse sistema se reproduz em âmbito internacional, regional, para estados e municípios. O maior beneficiário são os bancos. E chegamos a um novo patamar, em que a dívida sequer aparece como dívida. No esquema de securitização de créditos, a dívida não aparece como dívida. É uma farsa, é uma fraude. Aparece como se fosse uma venda de ativos. No esquema aí que querem aprovar do depósito voluntário remunerado, a dívida vai continuar acontecendo, remunerando os bancos como um pagamento de juros, mas não vai aparecer registrada como dívida. Está virando um fantasma que rouba o nosso recurso. O sistema da dívida opera em articulação, por isso que a gente representa por engrenagens. Articula com o modelo econômico, com o sistema legal, com o sistema político, que vota, né? O que vota, com a corrupção, que é intrínseca ao modelo, a grande mídia, que abre pouco ou nenhum espaço para isso, e é comandado pela cabeça do sistema financeiro internacional, o BIS, o FMI, Banco Mundial, Bancos Centrais. O resultado, vocês sabem, é essa dominação financeira com graves consequências. O Tribunal de Contas da União já confirmou o sistema da dívida. Por quê? Já declarou em audiência pública na CAI do Senado, da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, o link está aí, que a dívida não serviu para investimentos. Uma dívida que não serviu para investimentos é o quê? É uma dívida sem contrapartida. É o sistema da dívida. E nós temos aí vídeos, artigos que explicam para que tem servido essa dívida. Lançamos agora, ano passado, a campanha É Hora de Virar o Jogo. Porque não dá mais para continuar. O jogo nessa campanha é o modelo econômico errado. Esse modelo econômico concentrador de renda e riqueza. Esse modelo que separa a realidade de abundância que existe no nosso país do inaceitável cenário de escassez. Nessa campanha, nós explicamos os principais eixos. Fizemos vários modelos, vários folhetos. Inicialmente, a campanha era para ser uma campanha de rua, mas diante da pandemia, ela se converteu em uma campanha virtual, em que explicamos o modelo errado, explicamos os eixos que sustentam esse modelo, que concentra a renda em mãos de pouquíssimas pessoas e produz escassez para a maioria. Para mudar esse jogo, temos que enfrentar o sistema da dívida, temos que enfrentar a política monetária do Banco Central, temos que modificar esse modelo tributário regressivo, temos que modificar esse modelo de mineração e agronegócio predatórios que rendem riqueza apenas para as grandes corporações que os exploram e deixam aqui o dano ambiental, a dívida ecológica, que só aumenta. Já estou terminando. A conjuntura atual exige mais atuação ainda, diante do avanço acelerado da pauta do capital, nesse cenário perfeito para eles. O povo sofrendo o pânico da pandemia, o aprofundamento da crise fabricada.
e essa balbúrdia política que assistimos, com desrespeito em todos os sentidos, principalmente desrespeito à vida da população. Nesse cenário, já passou a independência do Banco Central, que nós esperamos que o Supremo obedeça à Constituição e barre. Já passou, depois da independência, elevação da taxa de juros 2 vezes, sem justificativa técnica, política, jurídica e econômica, usando a mentira da inflação. Subir juro não combate a inflação. É apenas uma desculpa para roubar mais e transferir mais para os bancos. Já passou a PEC 186. Já passou da Câmara o projeto de dolarização, liberdade para operações em dólar no país. Agora ele está no Senado e o Banco Central já está discutindo moeda digital. Já passaram privatizações insanas. É de chorar ver a decisão da Câmara sobre a privatização da Eletrobras. Será que os parlamentares não sabem que, ao entregar a Eletrobras, ao entregar as hidrelétricas, eles estão entregando controle sobre as bacias hidrográficas? E nós estamos aí ameaçados de uma seca. Será que os parlamentares não sabem disso? Ou o que está por trás desse voto? Não podemos ficar calados diante disso. É muito roubo. É muito risco para a nossa soberania. A securitização de crédito passou, gente. Está lá disfarçada nas leis complementares 173 e 178. Aí, nos planos de recuperação fiscal, amparados pelo próprio Tesouro Nacional, que está aí oferecendo para os estados entrar nesse esquema de securitização. E já passou a aprovação do Orçamento Federal de 2021, com amplo privilégio para os gastos financeiros da dívida. E, para completar, está aí a PEC 32, que desmonta o Estado brasileiro, além de muita coisa, né, gente? A gente teve que resumir, procuramos falar dos principais. Em pandemia, a hora é defender a vida. E no primeiro momento, no início do ano passado, a Auditoria Cidadã lançou esse abaixo-assinado virtual, auditoria e suspensão da dívida para destinar recurso à calamidade do coronavírus. Tem quase 100 mil assinaturas. Quem não assinou, vai lá na página da Auditoria Cidadã e assina. Esse abaixo-assinado foi, em parte, atendido, porque o Supremo concedeu suspensão do pagamento da dívida dos estados, a vários estados, durante a pandemia. Mas o governo federal fez o contrário. Na PEC 10 e agora na PEC 186, aumentou o privilégio da dívida federal. Vamos agora dar uma respirada e falar de outras coisas positivas e realizações da Auditoria Cidadã. Já fizemos vários cursos presenciais e à distância. Inclusive, as inscrições para a nova turma do curso à distância sobre a dívida dos estados estão abertas. Quem quiser, vá lá, se inscreva e participe. Já fizemos um concurso de redação e post para motivar estudantes, inclusive a premiação vai ser hoje às 19 horas, e faremos o lançamento de outro concurso. Os premiados vão ganhar Kindle para incentivar a leitura. A Auditoria Cidadã também tem recebido presentes ligados à arte. Essa música, É Hora de Virar o Jogo, que tocou na abertura desse painel e vai tocar também no final, do músico, do grande compositor Arun, é muito bonita, como vocês têm visto. Temos poesia da nossa colaboradora Gisela Colares, marchinha
Audita essa dívida maldita, do José Bernardes. Temos o Cordel, lindo, do Hammurabi Batista. E esperamos receber outros presentes dos nossos artistas. A Auditoria Cidadã, tudo isso que eu falei aqui, foi obra de muitas mãos. E eu tenho que deixar aqui a nossa gratidão aos núcleos que constroem a Auditoria Cidadã, como teremos participação de alguns daqui a pouco, e também equipe de voluntários, que às vezes não estão nem ligados a núcleos, mas são voluntários da Auditoria Cidadã em toda parte. Preciso também deixar um agradecimento muito forte a todos os apoiadores e apoiadoras da Auditoria Cidadã da Dívida. Entidades que viabilizam o funcionamento da auditoria, divulgam, participam. Gratidão enorme. Preciso também deixar o nosso agradecimento aqui aos nossos colaboradores. Aos nossos colaboradores. Preciso dizer o nome do Rodrigo, do Rafael, o Edmar, Vitor, Daniel, Ildete, o Vinícius, que está aqui na técnica, todos os demais prestadores de serviço, o Maia, que vem diagramando os materiais da Auditoria Cidadã desde essa primeira cartilha aqui lá no ano 2000, o Robert, que cuida do nosso site, o Raimundo, na contabilidade, o Daniel, nos nossos textos, investigando aí o BIS, todos os nossos colaboradores que já passaram pela Auditoria Cidadã. Eu não tenho como nominar todos ao longo desses 20 anos, mas na pessoa da Magnólia Rodrigues, que aposentou ano passado, eu peço que todos os colaboradores e colaboradoras ali da Secretaria da Auditoria Cidadã sintam-se homenageados também e recebam aí o nosso forte abraço de gratidão. Eu finalizo aqui com essa fala. Auditoria da dívida, a nossa luta é uma luta que tem previsão na Constituição Federal, graças ao Zanetti, o nosso homenageado. Tem previsão também no plebiscito popular de 2000. Por isso, uma das nossas últimas iniciativas foi esse botão aí que está lá no site. Exigimos auditoria de cada centavo pago com o nosso sacrifício. O que nos impulsiona? O direito à transparência e à justa distribuição dos recursos. A compreensão de que o sistema da dívida é uma farsa que tem sido usada para justificar contrarreformas, privatizações, cortes de investimentos sociais que sacrificam o povo e confluem para o atraso no desenvolvimento socioeconômico do rico Brasil. Nos impulsiona também o fato de que a auditoria possui respaldo constitucional, possui respaldo nos milhões de votos do plebiscito, respaldo em inúmeras comprovações de erros, ilegalidades, ilegitimidades e até fraudes já documentadas no processo de endividamento federal, estadual e municipal. Mas o que mais nos impulsiona é a violenta desigualdade social, o aprofundamento da miséria em um dos países mais abundantes e ricos do mundo, saqueado principalmente pelo sistema da dívida e seus mecanismos. Temos a certeza de que a realização da auditoria integral dessa chamada dívida pública, com ampla participação da sociedade, nos conduzirá a outro modelo econômico que garanta a vida digna para todas as pessoas e respeite o ambiente, como tem dito o Papa Francisco com a economia de Francisco e Clara. Auditoria já. Muito grata a todos e todas. Perdão porque eu passei da hora, mas eu não podia deixar de apresentar esse resumo dessa trajetória da Auditoria Cidadã através dos nossos folhetos e fazer fazer esse compartilhamento de informações com todos vocês.